Olá, galerinha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta aula eu já começo pelo título com uma provocação. Você sabia que? Ou será que nós falamos, você sabia que? Percebam que eu tenho uma mudança de entonação. Em um momento, eu deixo um espaço lá na reticências. Você sabia que? E no segundo momento, eu faço uma pergunta. Você sabia que? Mas, afinal de contas, sabia do quê? O que acontece? Esse é o gênero textual que chamamos textos de curiosidade, que é o foco desta aula. Título desta aula, você sabia que? E eu fiz a provocação colocando os dois sinais de pontuação ao final. Tanto a reticências quanto o ponto de interrogação. Nesta aula, faremos leitura e compreensão de um texto do campo das práticas de estudo e pesquisa. Começaremos com uma curiosidade, no formato Você sabia que? Ou Você sabia que? Então, os dois formatos. Vamos destacar, como eu disse, que este tipo de texto, ele envolve curiosidade. Quando nós pegamos uma pequena dica, seja de um texto, de divulgação científica ou de uma informação jornalística e nós colocamos num formato simplificado. São características bem simples dentro da estrutura, mas nós vamos ver isso passo a passo. A habilidade desta aula é a EF 05LP22 e nós temos a indicação de material para aprofundamento para os professores e os estudantes. Que tipo de texto é esse? Você sabia que ou você sabia que? Estes textos são transcrições resumidas dos textos de divulgação científica, com escrita mais simples e com o objetivo de instigar ou sanar uma curiosidade. Por isso, eu abri a aula falando da questão da curiosidade. Vocês já devem ter visto textos a respeito, mas se você não viu nenhum desse formato, pode procurar nos sites diversos de informação, em revistas científicas voltadas para o público, no caso o público de vocês, alunos dos 5º anos, que aí vocês terão alguns exemplos. No material de vocês tem alguns. Vem comigo. Ou, resumindo aqui, escrita resumida de um texto de divulgação científica, com escrita simples e objetiva, que mexe com a nossa curiosidade. Aqui eu coloquei um outro formato para você não esquecer que tipo de texto é esse. Ler para conhecer. Você sabia que os emojis são originários do Japão? A origem da palavra é a união dos elementos e imagem. Os elementos E, que quer dizer imagem, e emoji, que quer dizer letra. Eles são conhecidos como ideogramas, ou seja, uma imagem que pode transmitir uma informação e uma forma de comunicação por imagem. Atualmente, os emojis são muito populares no mundo todo e são usados para as pessoas se comunicarem, principalmente nas redes sociais, em trocas de mensagens simultâneas. É uma forma de comunicação rápida e de fácil entendimento. A utilização desse tipo de comunicação só se tornou possível por conta das novas tecnologias. E aí eu vou chamar a atenção de vocês.
você já deve ter usado emoji. Muitos de vocês já usam há muito tempo. Vocês vão falar, professora, não é novidade. Então eu vou dar uma novidade. A novidade é a seguinte. Vocês sabiam da história? Você sabia disso? Então você sabia que os emojis eram originários do Japão? E olha só, nós podemos fazer de formas diferentes. A intenção dos bonequinhos, né, o que nós chamamos de emoji, é justamente transmitir uma informação rápida. Se eu fizer um emoji para vocês com um sorriso, vocês vão achar que eu estou triste? Não, né? Muito bem. E quando alguém termina uma mensagem e faz aquele emoji com um beijinho, o que você entende? Que está dando tchau, que está mandando um beijo. Ou chorando. Você consegue entender isso? Se você consegue entender, é sinal que o objetivo das imagens em textos foram atingidos. Então, essa foi a nossa curiosidade. Agora, lembra aquela provocação que eu comecei? Este mesmo texto, ele pode ser escrito em formato diferente. Quer ver? Dá uma olhada aqui comigo. Vamos para a escrita. Eu vou tirar os grifos. Olha o que eu vou chamar a atenção de vocês. Aqui eu faço como início, você sabia que? Eu já encerro uma pergunta. Como se o texto todo, a minha curiosidade toda, fosse uma resposta. Agora, eu tenho outra forma de escrever, já que eu disse que tem outra forma de eu titular. Olha aqui, ó. Você sabia que? Notem que eu coloquei uma reticências aqui. Se eu coloco essa reticências, eu inicio a minha curiosidade com uma reticências, como se eu estivesse continuando a minha ideia. E aí eu complemento. Você sabia que os emojis são originários do Japão? Eu coloco a minha primeira curiosidade indicando a pergunta pelo sinal de interrogação. E aí eu começo a resposta. A origem da palavra é a união dos elementos e, imagem, emoji, letra. Eles são conhecidos como ideogramas, ou seja, uma imagem que pode transmitir uma informação e uma forma de comunicação por imagem. Aqui eu finalizo com uma reticência, gente, porque é só um trecho do texto, tá? O nosso texto aqui, ó, vou colocar a indicação porque falta um trecho. Eu apenas quis exemplificar o início diferenciado aqui, que são as duas formas de escrever esse gênero textual, tá? A questão da curiosidade, que pode ser você sabia que, ou você sabia que. Olha a diferença, sinal de pontuação dá muita diferença. Continuando. Em resumo, os emojis realmente facilitam na comunicação escrita, possibilitando-nos dar respostas rápidas e demonstrar nossa reação para quem recebe o emoji. Essa dinâmica, ela é rápida. Agora, gente, não dá para se comunicar somente com emoji, tá certo? Vocês, com certeza, já devem ter visto aquela pessoa que você dá bom dia e ela manda um sorriso, um emoji sorrindo. Aí você pergunta como ela está, ela manda um joia. Aí depois você pergunta como foi no trabalho, aí a pessoa muitas vezes chora, manda um emoji. Gente, assim também não dá. Temos que lembrar que o emoji, ele complementa a comunicação ou é uma resposta rápida, mas um diálogo inteiro só de desenho, ó, não dá não, hein? Para isso, acompanhe várias aulas nossas aqui e na sua escola com seus professores para acrescentá-los à nossa escrita, não substituir, certo? Essa é a diferença. E aí, o meu certo vai cheio de emojis para você, ok? Eu espero que vocês tenham entendido.
Isso é uma dica, na verdade, né? Agora, vamos ver se vocês realmente entenderam as informações. Vamos testar sua compreensão do texto? Agora que está o teste. Leia as alternativas e identifique com V para verdadeira ou F para falsa. Estes textos de curiosidade, eles instigam nossa curiosidade e esclarecem o assunto que foi ali proposto. Eu quero saber se para você está esclarecido. Agora sim, vamos lá para a tela. Atenção! As alternativas falsas deverão ser corrigidas para torná-las verdadeiras, de acordo com o texto. Você sabia que? Então, teste rápido. Dica para os professores: parem a aula aqui neste momento. Façam com seus alunos primeiro. E aí depois vocês voltem, só para conferir. Vamos lá? Primeira alternativa. Aqui, ó. Deixa eu mudar minha caneta. Os emojis não têm nenhuma relação com ideogramas. Não tem nada a ver com ideogramas. E aí, verdadeiro ou falso? Haha, falso, super falso. E onde está errado? Esse não. Porque, de acordo com o nosso texto, os emojis têm relação. Então, ó, nenhuma também sai. Os emojis têm relação com ideogramas. Agora está certo. Segunda alternativa. Os emojis são originários do Japão. A origem da palavra é a união dos elementos e, que significa imagem, mais moji, que significa letra. Está até em destaque, né? De acordo com o nosso texto. Informação verdadeira. Terceira, uma imagem que pode transmitir uma informação e uma forma de comunicação por imagem é conhecida como ideograma, ou seja, os emojis são ideogramas. É verdadeiro isso? É verdadeiro. Se vocês consultarem a anterior, essa informação já ajuda, fica a dica. Continuando, os emojis não são muito populares, porque é uma forma de comunicação demorada e difícil de entender. Gente, dá uma olhada. Os emojis não são populares? Pelo contrário, eles são muito populares. Porque é uma forma de comunicação demorada? Não. Ela é rápida. E difícil de entender? Não. Fácil de entender. Agora ficou certa, mas a frase original é falsa. E a última alternativa, por conta das tecnologias, esse tipo de comunicação se tornou possível, principalmente através das redes sociais. Essa aqui, ó, super verdadeiro, e o emoji da super ideia para vocês. O roteiro para aprofundamento de todos os estudantes. O que aprendemos na aula de hoje? Conhecemos, lemos e estudamos um texto no formato Você Sabia Que? Então, não esqueça de avaliar esta aula positivamente. Conto com vocês sempre. Até a próxima, pessoal. Espero mais vezes, hein? Tchau, tchau.